Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, e a nossa Igreja do Brasil hoje está em festa, porque hoje celebramos os mártires do Rio Grande do Norte, o Padre André de Soveral, o Padre Ambrósio Francisco Ferro, o leigo Mateus Moreira e outros tantos homens e mulheres e crianças que foram mortos pelos holandeses protestantes durante a invasão holandesa no Rio Grande do Norte no ano de 1645. O leigo Mateus Moreira, enquanto tinha seu coração arrancado pelos holandeses, gritava: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Então, pela intercessão, pelo sangue, pela coragem destes homens e mulheres, vamos iniciar esse nosso momento hoje de meditação da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, se nós nos recordarmos da primeira leitura do domingo passado, a leitura de Números, nós vamos ver que há um paralelo entre essa leitura e o evangelho de hoje. Nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, São Lucas nos fala do envio dos 72 discípulos às cidades de Israel, onde Jesus deveria ir. Ele deu a eles, como havia dado aos 12 noutra missão realizada, o Espírito, o seu Espírito, para que curassem os doentes, expulsassem o demônio e pregassem a conversão a todos. Lá no livro de Números, Moisés escolhe 72 homens anciãos e a eles comunica o seu espírito de profecia. E estes homens profetizam para todo o povo. Ora, que maravilha é o Espírito de Deus entre nós. Ele opera milagres. Ele faz a graça acontecer. Ele muda o homem e a face da terra. Mas vejam, é preciso que o homem queira ser mudado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus. E nós vemos clarissimamente nesse evangelho que Jesus alerta os seus discípulos acerca da liberdade que cada homem e mulher tem de acolher ou não a sua palavra. Ele diz: na cidade onde fordes recebidos, ali permanecei, comei do que vos servirem, e ali realizai as obras do meu Pai. Mas nas cidades onde não fordes recebidos, saí delas e sacudi contra elas a poeira que se apegou aos vossos calçados. Porque no dia do juízo, essas cidades serão tratadas com rigor. Então Jesus deixou claro para os discípulos que eles não seriam acolhidos em todos os lugares. Às vezes, caríssimos, as pessoas vêm se queixar que se decepcionaram com fulano,
com o ciclano, com o trabalho pastoral, com o pároco, com o bispo, enfim, com o santo padre, se decepcionaram até mesmo com Deus. Eu já ouvi isso quantas vezes, porque as coisas não saíram como a pessoa queria. Mas não é como eu quero, é como Deus quer. E se Deus permite esses embates, se Deus permite essas decepções, não é porque Ele não tem poder para mudar a atitude das pessoas, mas é porque Ele quer que isso sirva para nós como fonte de crescimento e santificação. Ora, Deus respeita a nossa liberdade. Ele jamais vai passar por cima da nossa vontade, jamais. Ele vai colocar diante dos nossos olhos todos os argumentos possíveis e imagináveis para que eu e você compreendamos o que Ele quer de nós. Mas ainda assim, se eu e você, vendo todos os argumentos de Deus, todas as provas do seu amor, todas as indicações dos caminhos a serem seguidos, eu e você dissermos não, entristecido, o Senhor levará em conta e respeitará a nossa decisão. Mas o Senhor deixa claro: quem voluntariamente rechaçar a Ele, a sua palavra, aos seus discípulos, será tratado com mais rigor do que Sodoma e Gomorra no dia do julgamento. Ora, nós somos livres e fazemos escolhas livres e, portanto, devemos também ser responsáveis pelas nossas livres escolhas. E é o que acontecerá no final de tudo. Ao final de tudo, como diz São João da Cruz, seremos examinados pelo amor. Amor que esses mártires do Rio Grande do Norte demonstraram a Jesus. Poderiam, quando as igrejas foram invadidas pelos holandeses, poderiam ter corrido, poderiam ter fugido, mas não, permaneceram, porque sabiam que o caminho para o céu é o caminho da cruz, que passa muitas vezes pela contrariedade acerca da nossa vontade e dos planos que nós fizemos. Nenhum daqueles homens e mulheres, no dia em que foram para as missas, imaginavam que seriam martirizados. Mas enquanto estavam lá, envolvidos pela atmosfera sobrenatural do sacramento da Eucaristia, tendo sido atacados, não se puseram em fuga. Pelo contrário, certamente nos seus corações disseram: eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. E se a Tua vontade é que o nosso sangue seja derramado, amém. A vontade de Deus para nós sabemos, mas nós queremos a vontade de Deus para nós? Nós dizemos, como esses mártires, seja feita a Tua vontade? Ou fugimos da vontade de Deus, porque queremos preservar a nossa vida, queremos preservar a nossa boa fama, queremos preservar a nossa imagem? Outro dia eu ouvia de uma pessoa: mas a imagem do fulano está queimada entre os seus pares. E eu pensava comigo: mas que vale mais nessa vida? Estar benquisto pelos pares ou fazer a vontade de Deus? E aqui eu me recordava naquele dia, e recordo-me hoje também, das palavras de Pedro diante do Sinédrio: antes agradar a Deus e obedecê-lo que aos homens. Esses mártires deram a vida por Deus. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais. E permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.